meditarmos, refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus para nós, para você hoje, nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo na igreja um tempo de muita graça, um tempo de conversão. A quaresma é um tempo de conversão. Então Deus está te chamando através desta quaresma para que você viva uma verdadeira, profunda conversão. Nós não podemos viver esta quaresma como se fosse apenas mais uma quaresma na nossa vida. Não podemos agir desta maneira, porque senão entra quaresma, sai quaresma e nós permanecemos do mesmo jeito, e nós permanecemos na mesma vida. Mas nós devemos ter a consciência de que não é Deus que quer que nós vivamos na mesma vidinha do pecado, do vício, da escuridão, longe de Deus de maneira alguma. Deus quer que nós vivamos na sua graça. Deus quer que nós vivamos uma verdadeira conversão. Então a quaresma é tempo propício de nós buscarmos a conversão, que é esta reconciliação com Deus, esta reconciliação com os irmãos, esta reconciliação conosco mesmos. A palavra conversão vem da língua grega, da palavra metanoia, e esta palavra significa mudança. Mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Então, converter-se é redirecionar a minha vida para Deus. Se eu percebo que estou no caminho de morte, no caminho que me conduz para o abismo, Deus, com a sua mão poderosa, Ele nos resgata e Ele nos concede o dom da conversão. Então, se por um lado a conversão é dom, é graça, por outro lado a conversão também é responsabilidade nossa, é nosso compromisso, é a minha adesão ao projeto do Senhor. Deus me tocou com a sua graça, me curou, me libertou, e eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero viver mais naquela vida que é marcada pelo homem velho. Eu quero viver na graça de Deus, da parte do Senhor. Nunca, jamais nos faltará a sua graça. Mas nós temos que fortalecer também a nossa vontade em Deus. A nossa vontade deve estar em conformidade com a vontade de Deus. É assim que nós vivemos uma verdadeira conversão. E hoje a palavra vai nos colocar justamente essa realidade da conversão, da santidade, da busca de nós vivermos como irmãos, vivermos a fraternidade querida pelo Senhor. Então, na primeira leitura do livro do Levítico, aí o Senhor ele nos diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Deus ele é santo, Ele é a fonte de toda santidade, e é Deus mesmo que nos chama a viver em santidade. Olha só que maravilha, olha só que graça. Deus nos concede o dom da santidade através dos sacramentos. Nós recebemos essa graça da santidade no nosso coração, e nós devemos perseverar na fé, na vivência sacramental, para que esta graça da santidade que foi nos dada no batismo, ela permaneça na nossa alma, permaneça no nosso coração. Deus quer que nós vivamos na santidade.
santidade. Logo, a santidade não é apenas para alguns, a santidade é para todos. Vamos dizer isso juntos? A santidade é para todos. Deus te chama a viver a santidade. Você criança, você adolescente, você jovem, você adulto, você ancião, você casado, você solteiro, eu padre, todos nós somos chamados a viver a santidade. Por quê? Porque em última instância Deus já está nos preparando para o céu. Só entra no céu quem for santo. Não tem outro jeito de entrar no céu. Quem quer entrar no céu? Eu quero. Todo mundo, né? Tem algum aí que não quer? Nós a gente já vai despachar logo, né? Vamos brincar. Todo mundo quer entrar no céu. Logo, quem é que quer ser santo? Ixi, tem gente que não levantou a mão, não. Como é que você vai entrar no céu se não for santo? Então, para nós entrarmos no céu, nós devemos desejar a santidade, porque se nós tivermos uma manchinha de pecado, nós não entramos no céu. Graças à misericórdia de Deus, ainda tem o tempo de purgatório para aqueles que morreram em estado de santidade. Vai para o purgatório quem morre na graça de Deus, não é quem vive no pecado, não, tá certo? Quem morre em estado de graça, em amizade com Deus, mas ainda precisa se purificar de alguns pecados veniais, não mortais. Ainda tem essa oportunidade, fruto da misericórdia de Deus, de purificar todas aquelas manchas do pecado que ficam na nossa alma até nós estarmos totalmente santos, até nós estarmos totalmente limpos, purificados. Pense numa roupa branca, ela tem que estar branquinha, não pode ter nenhuma manchinha, nem um amarelozinho, porque se tiver, não entra no céu. As nossas vestes precisam estar totalmente alvejadas, lavadas no sangue do Cordeiro. Então, em última instância, Deus já está nos preparando para o céu. Então, é bom que ele seja santo, né? E aí Deus está nos mostrando hoje na palavra o meio concreto de nós vivermos a santidade, que é o amor fraterno, aquele que se esforça para viver o amor fraterno. Ele está buscando viver a santidade. Aqui na palavra nós encontramos uma lista de preceitos daqueles que procuram viver a santidade. Eu faço questão de ler um por um para nós compreendermos que se nós buscamos a santidade, logo nós não podemos furtar, não podemos ficar vivendo na mentira, não podemos nos enganar uns aos outros, não podemos jurar falso, que é uma profanação do nome do próprio Deus. Não podemos explorar o próximo, não podemos extorquir ninguém. Se nós temos um empregado, alguém que trabalha para nós, nós temos que ser justos. Olha o que a palavra diz: não retenhas contigo a diária do assalariado, porque ele precisa daquela diária para a sua própria subsistência. Então seria um pecado contra a justiça e que clama aos céus nós não sermos justos. Não amaldiçoeis o surdo, não ponhais tropeço diante do cego. Depois o que mais? Ainda tem tantas outras coisas. Não maldizer, não conspirar, não caluniar ninguém, não tenhas ódio no coração. Eita, isso daqui é para todos nós. Muitas vezes nós vamos guardando ódio, ressentimento, rancor no nosso coração, e isso impede que a graça do Senhor aconteça na nossa vida. Então a palavra nos diz: não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. O que mais? Também não procurarmos a vingança.
E aí a palavra ainda completa: não guardar rancor, e por fim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, este amar o próximo como a ti mesmo é que dá sentido para nós cumprirmos todos esses mandamentos. Por quê? Se nós dissermos que amamos a Deus e não amarmos os irmãos, nós estamos sendo mentirosos. É o que São João nos diz em uma das suas cartas. Como é que nós podemos dizer que amamos Deus que nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão que está à nossa frente? Então, se nós afirmamos que amamos o Senhor, nós temos que amar o próximo, porque amar o próximo é o gesto concreto, é o meio concreto de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus. Então, na nossa vida cristã, nós devemos rezar assim: Senhor, que Tu sejas sempre o primeiro na minha vida, que o irmão seja o segundo. Em segundo lugar deve estar o nosso irmão, e em terceiro lugar, nós. É assim que o cristão deve viver: aprender a ser feliz no terceiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o irmão. Em terceiro lugar, eu. Então não vamos inverter esta ordem, porque muitas vezes nós nos colocamos em primeiro lugar, colocamos Deus em segundo e deixamos o irmão por terceiro. Então tem que acontecer desta maneira: Deus sempre em primeiro lugar. Então, se eu amo a Deus, eu devo me esforçar para amar também o irmão. E este mandamento do amor ao próximo, que está já no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, Ele ratifica, Ele plenifica na lei nova, na lei do amor, este mandamento. Jesus, Ele traz para nós, na verdade, a radicalidade deste Evangelho. Porque aí no Antigo Testamento, antes a lei era olho por olho, dente por dente. Aqui nós já temos um passo a mais na revelação, que foi acontecendo progressivamente até chegar ao seu ápice, a sua plena realização em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já temos na palavra amar o próximo. E Jesus vai nos trazer a radicalidade deste mandamento quando Ele diz amar até mesmo os inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. É fácil fazer isso? Não é fácil, mas também não é impossível. E nós temos que ter esta consciência que nós vamos conseguir esta graça somente se nós vivermos em comunhão com Deus. Porque este elemento de viver a fraternidade, o amor e o perdão é algo tipicamente cristão. Nós não vamos enxergar isto em outras realidades. Então é Jesus que traz para nós este mandamento novo. E aqui no Santo Evangelho, continuando nesta mesma linha de reflexão, Jesus apresenta para nós o juízo final. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Tomara que nós sejamos ovelhas, né? Ficávamos ao lado direito do Senhor, porque são para eles que Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, desfrutar do reino celestial que eu preparei para vocês desde toda a eternidade. Então o Senhor, Ele nos mostra aqui como é que vai ser o juízo final. Então não precisa ficar quebrando a cabeça: ai, como será que vai ser o juízo final? O Senhor já está mostrando aqui na palavra. Ele virá como juiz, todo mundo vai estar lá na presença dele, Ele vai chamando um por um, e aí nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Jesus, Ele é um ótimo pedagogo, e Ele é um pedagogo tão bom, tão bonzinho, que Ele já está nos mostrando aqui qual é o conteúdo da prova final. Só vai reprovar quem quiser, né? Porque a
estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. E aí eles vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isto? Qual é a resposta do Senhor? Vocês já sabem. Isso, todas as vezes que vocês fizerem isto a um dos pequeninos, foi a mim mesmo que fizeram. E aí depois Jesus vai dizer para os cabritos, afastai-vos de mim, malditos, porque eu estava com fome, estava com sede, estava nu, estava enfermo e preso, e vocês não fizeram nada para comigo. E aí também vão perguntar: Senhor, mas quando foi que nós não fizemos isto? E aí Jesus vai responder: todas as vezes que vocês não fizeram isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que vocês deixaram de fazer. Então aqui mais uma vez nós enxergamos no irmão a possibilidade de nós vivermos a conversão, a possibilidade de nós vivermos a santidade, a possibilidade de nós servirmos a Cristo. Olhemos para a vida dos santos que descobriram esta realidade e que serviam os pobres, os enfermos, como se fossem, na verdade são o próprio Cristo, porque a palavra que nos diz isto são Camilo de Leles, que serviam os doentes com tanto amor que às vezes ele até pedia perdão para os enfermos, porque ele sentia tão forte a presença de Cristo nos enfermos que ele pedia perdão pelos seus pecados. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, uma irmã aqui na Bahia, o Anjo Bom da Bahia, e tantos outros que descobriram nos pobres, nos enfermos, nos mais necessitados, o próprio Cristo sofredor. E nós, meus queridos irmãos, temos a oportunidade de vivermos essas realidades que são chamadas pela igreja obras de misericórdia, sejam corporais ou espirituais. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia, e o Santo Padre, o Papa Francisco, tem insistido conosco para nós abraçarmos na nossa experiência cristã essas obras de misericórdia. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Quais são as corporais? São aquelas que o Senhor apresentou para nós no Evangelho: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. Será que nós estamos fazendo isso? Pouco, quase nada, nunca. Temos a oportunidade, então, quanto é tempo de começarmos, Ainda dá tempo, graças a Deus, ainda dá tempo de nós começarmos a praticar essas obras de misericórdia. E as obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, suportar com paciência as fraquezas do próximo. Eita, isso é difícil, Mas quem consegue, sobe um degrauzinho na santidade. Consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam e rezar pelos vivos e pelos mortos. Então, estas obras de misericórdia, elas atendem às necessidades corporais e espirituais de nossos irmãos. Então peçamos ao Senhor que nesta quaresma e que ao longo de todo este ano da misericórdia nós possamos de fato viver esta experiência da conversão, esta experiência da santidade, acolhendo, praticando estas obras de misericórdia na nossa vida. E desta forma, o juízo final não trará para nós medo. Pelo contrário, nós vamos querer que chegue logo este momento para nós nos encontrarmos com o Senhor. São Paulo, ele dizia: compartilhe
a coroa da glória que o Senhor justo juiz preparou para aqueles que o amam. E por que ele podia dizer isto? Porque ele também dizia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que bom que nós pudéssemos também afirmar, como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Jesus, é o Espírito Santo que vive em mim, que age em mim, que me direciona, que me impulsiona a viver uma vida nova, uma vida na graça. Amém? Amém. Vocês querem viver esta vida nova? Sim. Esta vida de conversão? Sim. Esta vida de santidade? Sim. Então vamos rezar, pedindo ao Senhor que Ele nos conceda esta graça. Vamos ficar em pé, nada de moleza. Vamos rezar.